crise econômica na Venezuela é um drama antigo e que, infelizmente, atinge milhões de cidadãos no país, que já teve uma das maiores rendas per capita do continente. A reconstrução da economia venezuelana vai exigir muito dinheiro, mas não é só isso. Quem mapeou o caminho das pedras para os nossos vizinhos é o nosso colunista Gilvan Bueno. Gil, muito boa noite, boa tarde ainda. Qual é o mapa para que os nossos amigos venezuelanos possam voltar a ter uma economia mais funcional? Boa tarde. Muito boa tarde, NAC, nossa audiência. Com muita alegria, conversando com todos, nosso respeito e solidariedade às famílias que foram atingidas, a todos que tiveram suas vidas impactadas de alguma maneira, direta ou indiretamente. As primeiras 48 horas, elas foram dedicadas a nós entendermos os problemas sociais, os problemas políticos e os problemas econômicos visitados decisões passadas que influenciaram. E nessa parte aqui, respeito nesse comentário, eu gostaria de colocar a luz aos fatos, onde eu fiquei fazendo um estudo de mais de 87 páginas, estudando o seguinte: quanto custaria reconstruir a Venezuela? No passado tudo está acontecendo, não adianta você modificar e tentar entender, mas como é que seria essa reconstrução? E a gente precisaria um pouco visitar o passado. Por que isso? Porque a gente faz aqui um estudo, NACA, e várias pessoas ficaram falando muito da questão do petróleo, né? Os primeiros comentários eram impacto no preço do barril de petróleo, pela Venezuela ter as menores reservas, mas aqui tem algumas comparações importantes que a gente precisa lembrar. A produção no passado da Venezuela era mais de 3 milhões de barris. Atualmente isso chega a um valor ínfimo, ela tem uma participação de 1% na produção de petróleo mundial. Uma outra questão que está sendo muito comentada é a questão do petróleo bruto, que os Estados Unidos têm ambição, porque depende mais de 70% disso, mas isso não vai acontecer no curto prazo, tá? Por quê? Pegando aqui um exemplo, Petrobras, NACA, no seu plano de expansão para conseguir explorar a margem equatorial, projetou mais de 5 bilhões para conseguir fazer esse projeto. Esses projetos são projetos que demoram em média 10 anos. Então esse petróleo que está todo mundo discutindo, NACA, ele não vai acontecer agora, os impactos não são agora. E no primeiro dia, NACA, o que nós presenciamos foi o seguinte: as empresas petrolíferas no Brasil tiveram forte desvalorização e quem conseguiu capturar isso foram as empresas petrolíferas americanas no mercado internacional. E aí, diante desse cenário introdutório, o que eu olhei, Tanaka? Eu olhei muito quanto custou guerras passadas e quais foram ali as grandes questões. Então, eu encontrei aqui 10 setores numa reconstrução do país. Essa minha tese, Naka, ela é muito sobre a reconstrução da Venezuela em diversos setores. Então, são setores, por exemplo, como petróleo, logicamente, para sua produção, setores como farmacêutico, como energia elétrica, infraestrutura, saneamento básico. E olhando no futuro, no passado, o Afeganistão custou algo em torno de 20 anos, de mais de 2,3 trilhões de dólares para você construir, não conseguiu ter nada. Há algumas projeções aqui falam algo em torno de algo próximo de 10 bilhões, mas de alguns setores específicos. Essa conta toda, esse esforço todo, te parece haver esse funding onde? Quem poderia custear esta reconstrução? Hoje a China tem uma presença importante na economia venezuelana, por exemplo, na extração de óleo e gás. Quem vai reconstruir e quem vai botar o dinheiro para reconstruir a Venezuela? NACA, esse estudo pensou muito sobre isso, tá? A primeira grande parte desse estudo, NACA, foi o seguinte: as empresas americanas que estariam envolvidas diretamente com isso, tá? Então a gente tem aqui algumas empresas. E como é que foi esse cálculo, Tanaka? Eu olhei guerra do Afeganistão, guerra do Golfo, e olhei as empresas americanas que participaram dessa reconstrução, tá? Então, essas empresas são empresas listadas em bolsa de valores, principalmente aqui antecipando, NACA, não é o setor de petróleo o primeiro beneficiado disso, que todos os investidores ficaram olhando, é o setor de defesa. Na guerra do Afeganistão, o setor de defesa representou mais de 50% de valorização nessa reconstrução do Iraque. Então, a grande tese é o setor de defesa, ela sim consegue oferecer isso. E sim, NACA, isso está sempre dentro do mercado internacional e o principal veículo, NACA, para que os investidores que quisessem participar dessa reconstrução, eles aí iriam olhar muito a ideia de ETFs. Os fundos índices americanos têm os principais.
Um ponto importante, né? Por que eu criei esse estudo? Qual é o meu propósito aqui? A gente tem que lembrar que muitos planos de aposentadoria, muitos investidores brasileiros, europeus, americanos, asiáticos, eles têm seus veículos de exportação, exportação e principalmente investidores. Então, tirando os aspectos políticos, os aspectos econômicos, o que está acontecendo de fato? O meu propósito, Naka, foi ajudar esses personagens da economia para que eles tomem suas decisões, sempre respeitando aqui o lado emocional, o social da coisa, mas o nosso trabalho, o meu trabalho aqui é pensar como eu vou criar soluções ou mostrar os caminhos, porque muitas pessoas têm suas aposentadorias, os planos de previdência podem ser atingidos. Então, essa foi o grande propósito do meu estudo, respeitando sempre o lado humano da coisa. Então, nesse cenário aqui, Naka, quem vai pagar isso são as empresas americanas especialistas nisso. Sobre a questão da China, Naka, no passado, nos anos 2000, a China queria fazer um plano de expansão. Isso está uma reportagem hoje do New York Times, eu fiquei aqui lendo um pouquinho sobre isso. Então, a China começou a fazer empréstimos com a Venezuela, com garantia em barris de petróleo. O barril de petróleo isso foi costurado inicialmente pelo Hugo Chávez, e esses eram os empréstimos com garantia nos barris de petróleo. Mas a partir do momento que começaram os embargos, esses empréstimos foram sendo reduzidos. Hoje existe uma dívida de mais ou menos 10 bilhões de dólares, onde a China já entende que não vai receber, mas que com essa questão toda pode ser uma das beneficiadas, porque ao lado da Repsol, ao lado da Chevron e de uma empresa russa, tem uma participação dessas 4 empresas ali podendo fazer extração. Então, inicialmente, Naka, são as empresas americanas que têm suas participações e que já tiveram um passado de reconstrução em outros momentos de guerra nos Estados Unidos. Agora, Gil, para o investidor que eventualmente encare toda essa situação como sendo uma oportunidade, porque de fato é um país a se reconstruir, né? Em muitas frentes. Qual é o momento, qual é o timing para se entrar numa operação desse tipo, né? Quando é a hora de comprar Venezuela, por exemplo, para o investidor? Que é curioso, saiu agora na revista Capital Aberto, acabaram de construir um fundo nos Estados Unidos para levantar recursos. Os Estados Unidos acabou de criar um fundo, um gestor americano, de criar um fundo para captar recursos para a ideia dessa reconstrução. Inicialmente, a gente sempre fala que quem está no início do restaurante, no início dessa questão, ele tem ali as oportunidades e quem vai vindo depois. Mas a grande ideia é respeitar aquele famoso estudo do JP Morgan, não tem uma hora exata, você tem que ter muito uma orientação, um acompanhamento para ir comprando de maneira gradativa e olhar as empresas que vão participar disso. Então, não tem um momento exato, a ideia é aquela estratégia de todo mês você está ali acompanhando, conversando, ter uma linha sobre isso, e por isso que os ETFs são os principais fundos que têm gestores sobre isso, e muito importante também de serem veículos americanos que têm já essa participação. Então, a ideia aqui não tem um momento exato, mas olha, no início da reconstrução você tem as principais teses, mas a grande ideia desse estudo, Naka, é a reconstrução. Então, vai ter uma reconstrução e algumas empresas, eu selecionei mais de 10 setores, Naka, que vão participar disso. Gerei algo em torno aqui de 42 empresas, vou chamar aqui de 42 ETFs, que vão participar inicialmente dessa reconstrução. Então, são empresas... E aí, como foi a grande tese, Naka? Eu fiz aqui um backtest de olhar o passado e ver as empresas que se comportaram, as empresas americanas que participaram disso no passado. Então, a grande tese é essa e esses setores aqui vão estar diretamente envolvidos na reconstrução. Até ainda tinha uma apresentação do nosso time falando sobre o Donald Trump falando da luz. A gente tem um problema elétrico na Venezuela e outros problemas ainda sociais que são muito ruins para esse mais de 28 milhões de pessoas que foram atingidos. E para quem está no Brasil, hoje o ETF, como sendo instrumento de alocação de recursos, ele ganhou assim, possibilidades incríveis, né? Tem uma série de tipos diferentes de setores, enfim. A tua percepção para o investidor brasileiro, essa alocação, como ela é no exterior, ela deveria ser feita em reais ou deveria ser feita em dólares americanos nos Estados Unidos? Porque tem ETF, por exemplo, né, para um setor da economia X, não precisa estar nos Estados Unidos, mas você consegue comprar esse mesmo ETF no Brasil em reais na B3, no seu home broker aqui, ou via uma plataforma de investimento nos Estados Unidos. Tem alguma diferença para o investidor brasileiro neste caso específico, Gil? Cara, uma ótima pergunta, né? Nós falamos disso em Omaha, né? Sobre a grande tese da dolarização do patrimônio. Ainda me recordo a gente falando sobre algumas projeções, né?
Aí, em setembro desse ano, para complementar essa resposta, trazer alguns números sobre isso, em setembro desse ano eu tive com vários investidores de países lusófonos, que são os países que falam a língua portuguesa, visitando as principais instituições americanas, inclusive o BlackRock, que é uma instituição de mais de 10 trilhões de dólares, que tem a grande detentora dos principais ETFs dos Estados Unidos. Então foi uma experiência muito boa. Depois estive na Schroders, estive no Bank of America, que é o meu grande parceiro, estive no Safra Wealth Management e estive no JP Morgan, até visitei a área de obras de arte do JP Morgan, foi uma experiência muito importante. Eu estou destacando isso, né? Porque a minha primeira vez nos Estados Unidos, lá em 2008, o dólar era 1,80, né? Ao longo do tempo, o nosso real está perdendo valor, hoje 5,50 essa moeda. Eu sempre estive conversando com um banqueiro em 2019 em Genebra, ele me falou uma coisa que foi muito importante, que é, olha, você tem um desafio no país dos latinos. Eu falei, mas qual? Por quê? O Brasil está crescendo tão bem, saiu na The Economist aqui, uma capa de o avião decolando. Eu falei, cara, não é isso a tese. O seu problema é o seu dólar, o seu real, ele vai ter o mesmo poder de compra nos próximos 30 anos, igual eu tenho com o franco suíço. Isso ficou muito na minha cabeça, que a gente tem uma moeda que está desvalorizando. Então, para te responder com esse exemplo aqui, com essa história, a gente tem que ter a ideia de uma moeda forte, porque historicamente o real vem perdendo valor ao longo do tempo. Então, parabenizar os veículos, né, as instituições, hoje os principais bancos de investimentos, até a Evelyn, que a gente fez uma cobertura recentemente, acabou de dar uma licença para ser banco, diversos veículos, instituições financeiras, bancos de investimentos, corretoras, como as duas principais que tem no mercado, como XP e BTG, e também o Banco Inter, que tem uma área também dessa questão. A gente consegue hoje ter contas internacionais dolarizando o patrimônio para fazer essas questões. Então, hoje o mercado brasileiro oferece isso em diversas instituições, mais uma vez, entre bancos, corretoras e instituições digitais que estão conseguindo oferecer isso. Então, a ideia é dolarizar o patrimônio mesmo, né, Naka? Porque ao longo do tempo, nos últimos 30 anos do Plano Real, a gente começou com esse Plano Real com 1 por 1, R$ 1, $1, e hoje nós temos a ideia de R$ 5, $1. Então, a ideia é dolarizar o patrimônio e acessar a indústria de ETFs, que é uma indústria, Naka, que tem mais de 3 mil ETFs nos Estados Unidos. Que saudade do dólar a 1,80, como o Gil mencionou. Gilvan Bueno, colunista do Money, obrigado pela conversa, meu caro. Bom finzinho de terça-feira. Para você, meu amigo, para você, nossa audiência, uma ótima tarde.